E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, você me conhece aqui já dos outros episódios. Tem muita coisa legal aqui, a gente já falou nos últimos episódios, vieram várias empresas para falar do tema de atendimento ao cliente e a gente tá com a playlist aqui embaixo. Então, se você é interessado pelo tema e quer conhecer um pouco mais aí de como as principais empresas brasileiras estão trabalhando esse mundo da CX, esse mundo do atendimento ao cliente, só dar o clique aqui na playlist. Mas hoje a gente tem mesa completa. Esse time está forte também para falar sobre 3 cases de empresas que estão trabalhando muito forte essa questão de atendimento ao cliente, estão buscando ali um NPS cada vez mais alto e a gente tem também uma ferramenta que ajuda vocês a trabalharem tudo isso. Deixa eu apresentar a turma que é ao meu lado, Stephanie Góes, que é CMO da LiveUp. Mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente, Sté. Prazer, obrigada pelo convite. Michel Lotti, que é diretor nacional de marketing da Brasil Tecpar, também prazer ter você aqui com a gente, Michel. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Fernanda Djanikian, que é diretora de marketing da Condor. Prazer também, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Boa. E o Daniel Costa, cofundador da Blip, mineiro também. Tamo aí. Trazer o arrastado na conversa aqui hoje. Boa. Bom, pessoal, CX, né? Atendimento ao cliente. Eu acho que, trazendo um pouquinho aqui da realidade de todos vocês, acho que são empresas que a grande maioria conhece. LiveUp, vamos apresentar as empresas primeiro, né? Porque eu acho que Brasil Tecpar, por exemplo, é uma marca que tem várias submarcas. Como dá seu pitch da LiveUp? Boa. Vamos lá. LiveUp, Food Tech de alimentação saudável. A gente é o maior e-commerce de marmitas saudáveis do Brasil. Nosso grande objetivo é conseguir levar uma alimentação de maior qualidade direto para o consumidor. E hoje em dia, né, a gente está também em alguns varejistas, em alguns canais offline, mas o nosso grosso é digital. A gente nasceu aí no digital. Então, a gente sempre teve muito essa conexão direta, né, um canal direto com o nosso consumidor, o que facilita bastante aqui o tema de CX para a gente. E aproveitando o Black Friday, só agora, cupom STE, 70% de desconto, mentira. mentira. Olá, Michel. Brasil Tecpar, são várias submarcas, né? Isso aí. Brasil Tecpar é uma... Esse mercado de telecom, ele vem passando há anos já por um processo de consolidação muito forte, né? Quando a gente olha para o segmento internet, né, de provedores, existem mais de 13 mil provedores legalizados na Anatel, né? Fora os que não são legalizados. Uau. Então, é uma fatia muito grande. A Brasil Tecpar hoje é a maior consolidadora do mercado. Então, nós já fizemos aí mais de 55, 56 M&As ao longo dos anos. E o consumidor, ele conhece hoje as marcas mercado, né? A Brasil Tecpar é essa instituição que tem esse papel consolidador. Então, quando a gente fala de marca mercado, a gente tem algumas marcas bem relevantes. A Amigo, que é a nossa marca varejo ali no Centro-Oeste, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. A Blink, que é a nossa marca em Belo Horizonte, região metropolitana. Temos a Sempre no interior de Minas, a Alrede em Goiás e Distrito Federal. Então, são marcas fortes dentro dessa área de operação que a gente escolheu operar, que é do Centro-Oeste para baixo, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Boa, a gente vai falar muito sobre consolidação de marca e também dessas várias marcas dentro do mesmo guarda-chuva. Fernanda, quem não teve uma escova Condor até hoje, que atire a primeira pedra, né? Pois são 96 anos de história, né? Empresa quase centenária. Então, é uma indústria brasileira do sul do Brasil, de Santa Catarina, e atua em grandes segmentos, líderes em algumas categorias, então acessórios de limpeza, higiene bucal, beleza, ferramentas para pintura. A gente também tem uma parte B2B de limpeza profissional, então são vários segmentos com vários públicos diferentes. Estamos aí em mais de 300 mil pontos de vendas no Brasil, a gente exporta para mais de 20 países, então realmente sim, tem muitas categorias onde a gente atua, que a Condor domina, e regiões também. Então, acho que tem muita história aqui para compartilhar e também aprender com os demais o que a gente pode trocar figurinhas. Com certeza. E Dani, falando um pouquinho de Blip, né? Como que você se posiciona hoje? Dá aquele pitch rápido aí pro pessoal também. Bom, o nosso pitch é maravilhoso, porque a gente ajuda todas as marcas a se conectarem com os consumidores em qualquer parte da jornada. Então, a gente faz essa conexão da maneira talvez mais agradável e desejada de todos os canais, que é o WhatsApp. Né? E ali a gente tem várias ferramentas e soluções
orquestrando pessoas. Então, se uma pessoa quiser falar com a marca, ela pode também estar em contato com uma pessoa, sempre assistida de forma digital. A gente pode colocar o que há de mais moderno de inteligência artificial e fazer a conexão com as plataformas tradicionais que todas as marcas têm, o seu ERP, o seu financeiro, o seu software score, etc., e transformar isso tudo numa jornada. Boa. Já que você falou de inteligência artificial, vamos começar por aí, né? O que vocês têm utilizado hoje no atendimento ao cliente com a chegada de inteligência artificial? O que mudou para vocês? Quem vai? Eu começo? Vai lá, pode começar. Ser. Nós damos. Bom, acho que tem vários exemplos aí, tem desde exemplos bem mais simples, então a gente gosta de fazer muita pesquisa com o usuário e a gente sempre gostou de fazer perguntas abertas, né, pra gente não enviesar e já não nichar muito e dá um trabalho do caramba você ficar ali classificando cada uma das respostas. Então, com a inteligência artificial, aí bem nos primórdios, aí já tem mais de um ano, que a gente começou a categorizar de forma automática. Só, e com eu acho isso... engraçado. Desde os primórdios, há quase Há um ano. atrás, Primórdios, Sim, né? sim, claro. É isso. Mas eu acho que... Não, mas no sentido de evolução rápida da tecnologia, não? Sim, total, exponencial o negócio, né? E a gente já começou até um pouco tarde, inclusive, assim, porque já tinha várias marcas fazendo isso. Mas, cara, para categorizar ali resposta de cliente, o que permitiu a gente fazer muito mais pesquisa com o mesmo tamanho de time. Mas o que a gente tem mais utilizado, assim, para conversar com o cliente é o canal do WhatsApp, de forma geral, né? Então, a gente segue usando e-mail ou SMS ali para ativações pontuais, mas o WhatsApp revolucionou, a gente consegue ter um ponto de contato muito mais próximo com o cliente, no canal que o cliente está. E a gente também agora está começando a utilizar a AI, né, para criar ali um assistente virtual que entenda com profundidade do nosso portfólio, restrições alimentares, preferências alimentares, para conseguir fazer algum direcionamento ali para o cliente que acaba de chegar no nosso site, está perdido com várias categorias, não sabe para onde começar. Então, acho que esses são dois bons exemplos de como a gente está usando o AI com o cliente. Aí depois tem outros em operação, fábrica. Acho que não vem ao caso, posso comentar depois. Beleza. Acho que quando a gente fala de IA no segmento de telecom, ele tem diversas aplicabilidades, né? Quando a gente olha para a parte mais técnica, o monitoramento de rede hoje, boa parte é feito por agentes de IA, né? Todas as tarefas que são mais repetitivas, a gente vem tentando levar para o universo de IA. Não justifica a gente mais ter o humano perdendo tempo com tarefas repetidas, né? Quando a gente olha para atendimento, né, a busca de uma experiência mais fluida, eu acho que o Dani aqui, com a experiência que ele tem de Blip, ele vai saber falar até melhor, mas a gente sai de um modelo de um chat mais durão, né, que você programava ali as possíveis respostas e perguntas, para um caminho de uma conversa mais fluida, né? Que a pessoa do outro lado se sente mais confortável, como se estivesse mesmo conversando com o ser humano. Então, eu acho que a IA ela ainda está numa fase muito inicial, ainda se fala muito com euforia, mas com aplicabilidades ali ainda bem numa fase inicial, no meu ponto de vista, mas é inegável que é uma ferramenta que vai trazer um ganho absurdo de eficiência nas operações. E é isso que a gente busca. Boa. Legal. Fê. Bom, na Condor a gente tem utilizado não só com cliente, com consumidor, mas em diversas áreas da empresa, né? Então, acho isso que é o interessante de grandes estruturas, porque até na área financeira, em recursos humanos, tem processos que vêm sendo facilitados com o uso da inteligência artificial. E falando em consumidor, em cliente, a gente tem uma área de inteligência de mercado hoje que a gente criou há uns 5 anos, mais ou menos. E são muitos bancos de dados, né? Porque são informações de diversos segmentos. Então, a gente está num canal alimentar, que é o supermercado, a gente está numa loja de material de construção, a gente está no digital. Então, a gente tem informação de diversos segmentos e diversos tipos de consumidores. Então, hoje, nos tem ajudado nessas conexões. Como que a gente pega uma informação daqui, conecta com outra informação que é mais referente ao ponto de venda e traz isso para o time de marketing, para os times de desenvolvimento trabalharem, né, com dados mais assertivos. Então, isso tem sido cada vez mais utilizado no nosso dia a dia. Oi, Dani, no seu caso, eu acho que chama? O stack. O stack de coisas a serem adicionadas aí, né, no P&D, acho que triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Eu acho que a gente falar de IA na Blip, a gente pode ver isso por muitas lentes.
Mas só para abrir, assim, fazer a degustação aqui do nosso papo, eu acho que o que foi mais legal no que a gente fala de IA, que realmente é uma ciência que tem mais de 50 anos, né? E que não. Ela passou em 3 fases. A primeira fase, que você tinha uma dificuldade muito grande de criar processamento, né? E IA começou com psicólogo, não começou com o pessoal de computação. Verdade. Eles queriam entender como que funcionava o pensamento humano. Mas eles precisavam de muito processamento, porque existe uma complexidade muito grande do nosso pensamento. Quando esse processamento começou a aumentar muito, a gente foi para a segunda fase. Qual que era a segunda fase? A gente precisava de ter massa de dados para saber como organizar isso e o que pesquisar, e o que fazer com aquele poder de processamento. Depois a gente chegou na fase onde foram criados os grandes modelos, que com processamento mais dados, a gente ia tirar os outcomes daqueles modelos. E eu acho que agora, chegando na nossa história, eu acho que na história de todo mundo, veio a IA generativa. E aí, a IA generativa, ela só aconteceu, igual o chat GPT. O GPT é a parte de 50 anos, mas a parte do chat, que a gente poder conversar com esses dados e ter modelos que nos trazem respostas, insights, busca, e essa maravilha que a gente está experimentando da parte generativa de IA, principalmente para ter as aplicações, né? Eu queria começar sobre essa primeira lente, que é a lente da conversa. E essa conversa é uma conversa digital. E aí o que a gente pode fazer com ela é o que a gente vai discutir. Opa, Até emocionou. né? Até animei aqui, porque o que a gente fazer com esse tanto de dado, né? Então, só para fechar, eu acho que depois que a gente tem isso, a gente fala também muito na Blip de 2 palavras, ou de 3 palavras que estão faltando muito no mercado. Número 1 é guideline. O que fazer? Para que fazer? Vocês querem vender? Vocês querem atender? Vocês querem engajar? Então, guideline. Segunda palavra, guardrails. É até onde que a gente vai? Então, imagina se eu fosse perguntar qual que é o melhor provedor de internet, né, dentro de um canal da TecPar e respondesse o seu concorrente. Pode até ser, mas essa pergunta ela tem que ser respondida de uma maneira a cumprir o objetivo do guideline da TecPar, né? Então, a gente tem guideline e guardrail. É até onde a IA pode ir, né? E o terceiro, que eu acho que é um ponto também que muitas das empresas usam isso como hype ou tem um sucesso muito grande, mas não tem retorno do investimento. Então, eu acho que a gente tem que ter guideline, guardrail e retorno do investimento. E isso tudo acontece dentro de uma conversa. Vou deixar para vocês comentarem, porque aí tem vários pontos para puxar aí, ó. Nossa. Mas eu enxergo da mesma forma, assim. E por isso que eu disse, né? Tem um hype ainda muito grande dessa questão da IA. A aplicabilidade dela ainda sendo testada, né? De que forma é a melhor forma. Muito ainda a se entender desse retorno, né? Então, quando talvez o primeiro olhar que a gente fala é na redução de recurso humano mesmo, né? Vou reduzir uma equipe, tinham 10 para 5, né? Então, eu tenho um saving ali de 5 pessoas, as outras 5 que tem tarefas ali que nesse momento não são substituíveis. O que eu faço com aquelas outras 5? Eu mando embora, eu realoco em outra área que talvez tenha uma demanda para cumprir. Então, eu vejo que a gente está entendendo um pouco ainda como a IA entra, como ela traz essa eficiência, como ela traz esse retorno em cima desse investimento, porque são ferramentas que não são baratas, né? Quando se tem elas numa escala grande, de uma maneira, né, mais profissional. E até onde vai? Eu acho que esse limite que você colocou aí do guardrail é muito importante, né? Até onde vai? Até onde eu vou deixar ir? Eu acho que esse a gente está nesse momento, dessa medição ali, da onde vai, qual é o ganho real, para a gente também não transformar isso num super hype, né, de euforias ali. Mas tem um ponto que você falou também da questão de conversa, que eu acho que cabe muito com vocês, né? Você falou ali das pesquisas abertas, o tanto que a inteligência artificial ajudou nisso. Tem a questão assim, beleza, inteligência artificial, tecnologia e tal, mas no final das contas tudo é muito mais humano, enfim, vocês estão conseguindo ouvir o humano da melhor maneira, né? Como equilibrar isso, assim, com a inteligência artificial? Quais são os caminhos para que isso aconteça da melhor maneira? Eu acho que a inteligência artificial potencializa muito, mas acho que isso já desde antes, para mim, o principal ponto é entender que
dado nem sempre e não necessariamente é informação. Então, acho que a IA, ela proporciona um volume colossal de dados, e muito do que eu discuto com a minha equipe, principalmente, é como a gente realmente entende o que a gente quer saber daquele cliente, para que a gente vai usar aquela informação. Você quer saber, porque, você quer saber, é legal, é divertido, mas o que você vai fazer com aquilo? Tem uma aplicação prática ou não? Então, acho que hoje o principal desafio que a gente tem é como não se deixar levar pelo hype. Agora vamos colocar IA em tudo. Para que você vai colocar IA em tudo? Tem necessidade de colocar aqui? Qual que é o melhor uso dessa tecnologia? E saber fazer as perguntas certas, saber ouvir o cliente, saber utilizar essa ferramenta para extrair alguma informação daquilo que vai se transformar em um acionável, seja desenvolvimento de produtos, seja uma adaptação ali do nosso canal de venda. Então, acho que para mim isso tem sido muito chave. A gente sempre foi muito chato com isso e agora, no meio desse hype, a gente tem sido ainda mais para não se deixar levar. Tem algum exemplo prático, assim, de dados de clientes que vocês ouviram e mudaram o produto, mudaram a estratégia? Nossa, tem... Bom, no dia a dia, a gente é praticamente full digital, né? Então, tem desde pesquisas semanais ali, recorrentes, esse produto está vendendo pouco, porque a gente faz pesquisa rápida com o cliente. No checkout do site, vocês não precisam nem esperar o cliente sair da jornada para perguntar para ele. A gente entende o que ele não está gostando daquele produto e já reitera ali, já faz pequenos ajustes. Então, isso é recorrente mesmo. De exemplos maiores... Acho que tem um exemplo que a gente estava discutindo da marmita, né? É que toda coisa que eu vou, eu sempre falo desse exemplo, mas acho que ele é muito emblemático, assim, porque é uma coisa tão simples e que demorou para a gente, de fato, se predispor a olhar para o cliente mesmo e rever o core do nosso negócio. Então, a gente começou a LiveUp com a tese de que as pessoas querem praticidade na alimentação, nas grandes cidades, e a praticidade é a gente oferecer as opções separadas, então proteína, legume e carboidrato separado, o cliente vai, escolhe e junta. Com isso, a gente tinha um custo mais elevado, porque eram 3 embalagens, e, do nosso ponto de vista, era mais prático, porque, você pode escolher o que você quiser. E aí a gente conversava com o cliente e falava, cara, eu gosto, seu produto é bom, mas ele não me atende no dia a dia. Eu queria um negócio mais simples, mais prático ali, já numa embalagem com preço mais acessível. E a gente ficou uns 4, 5 anos ouvindo o cliente e... Nossa, mas eu vou desafiar a tese central do meu negócio. E a gente realmente tomou essa decisão bem radical de cliente em primeiro lugar, cliente no centro. Vamos ouvir, obviamente, vamos pensar num produto que se encaixe, né, no nosso negócio, que tem que ser um preço que faça sentido para o todo. Mas a gente mudou totalmente. A gente passou para a embalagem de marmita, que é o que o brasileiro consome, está acostumado, é a opção que a maioria dos nossos clientes entendia mais prática e que a gente conseguia chegar a um preço muito mais acessível. Então, a gente trabalhava lá atrás com um preço médio aí de uma refeição de R$25 a R$35. E hoje a gente está com um preço médio de R$17, R$18. A gente consegue ter um preço de entrada de R$15 e até uns 25. Então, a gente mudou radicalmente e puramente por ouvir o cliente. Óbvio que teve muito trabalho depois disso, mas a tese central partiu disso e mudou totalmente. Eu acho que hoje isso já é natural para vocês, né? Assim, dentro da empresa, a de gente fazer começou, pesquisa, de sim. começar e tal. Mas eu fico pensando em empresas que têm 90 anos, né? Enfim, acho que tem um processo de mudança Como cultural faz, aí né? dentro, né? E com fases. Conta pra gente como que foi esse processo, assim, de evolução até vocês chegarem nesse ponto hoje que também já está mais evoluído. Sim. Acho que a mudança cultural, ela ainda está acontecendo, né? Porque é uma empresa de 96 anos. Então, tem pessoas já com uma mentalidade muito mais inovadora do que outras, mas é um processo que vem acontecendo de forma rápida, eu diria. Legal. Porque você vê as pessoas lá já super dedicadas e grupos já pensando, né, e utilizando IA e já bastante envolvidos. Mas eu queria, acho que, pegar o gancho dos dois aqui. Acho que uma das coisas principais é essa pergunta, né? Porque é muita informação. Então, como que eu tenho que perguntar? Qual que é a minha famosa dor, né? Todo mundo gosta de falar da dor, né? Nem gosto tanto dessa palavra, mas o que é o desafio, né? E como que eu tenho que perguntar da melhor maneira e depois que responder, não é um monte de dados, né? Como que eu transformo isso em informação útil para tomar decisão? Então, ainda tem muito do humano nisso. Não adianta só deixar para o digital, né, e para o questionamento. Então, acho que aí que em grandes corporações, né, centenárias, quase como a Condor, que vem esse processo, que é realmente demonstrar que é algo que vem para agregar e que vai potencializar e que o humano tem um papel diferenciado nisso, né, que complementa e que só vai se aperfeiçoando. Então, acho que esse é o desafio hoje na empresa, de forma geral.
E a gente tem usado testes para todos os lados. Então, o que a gente fazia antes, que era pesquisas, que era focus group ou outro tipo de pesquisa, hoje são diversas metodologias conectadas e com muito mais informação. Então, acho que esse é a beleza, né, dessa junção de modernidade com algo que vem de tradição, né, de história. Dani, você vê muitos clientes passando a utilizar a Blip para esse tipo de ação, para esse tipo de escuta? Cara, quando a Fernanda falou aqui, passou um filme na minha cabeça, né? É igual eu falei, a IA e o que todo mundo faz no final do dia, e a gente teve a oportunidade de bater um papo rápido sobre isso, qual que é o desafio de toda empresa? É entender como gerar demanda, vender, engajar, atender e fazer isso para sempre. A gente tem um nome na Blip que chama Roda da Fortuna. E o que eu acho que é legal dos desafios de todas as pessoas? É exatamente transformar esse tanto de dados que são coletados, e no nosso caso, nas conversas. Hoje, assim, não é cultural do brasileiro responder e-mail, responder pesquisa, muitas vezes parar para fazer alguma coisa, ou até no checkout, né? Você falou a questão do checkout, eu acho que às vezes as marcas até correm um risco de criar mais um ponto de fricção do checkout e essa pesquisa não vai ser paga, mas durante a jornada eu acho que tem uma excelente oportunidade. E eu acho que a gente faz isso hoje dentro de uma conversa. E qual que é o nosso diferencial? Diferentemente de empresas hoje que têm segmentado via donos de parte da jornada, a gente acredita que a empresa inteira ela tem que raciocinar com a jornada. É claro que tem especialistas de venda, tem especialistas de marketing, tem especialistas de produto, tem especialistas de atendimento e várias outras especialidades de acordo com a vertical de cada um usa. Mas quando a gente coloca, e eu achei lindo que você falou, cliente no centro do negócio, cara, o passo de fé que ela deu foi um passo óbvio, mas que tem que ser um passo de fé nas empresas. Vamos escutar os clientes, mas nós temos que ter ferramenta, não pode ser um sentimento. E qual que é a visão do hype? Hype é algo que não é testado e que é uma moda. Depois que isso entrou, eu acho que no ano que vem a gente não vai falar mais de IA. Porque IA é tecnologia, IA é meio. Né? Então hoje está nisso porque é um universo novo que vai abrir enormes oportunidades. Então a nossa visão, servindo as empresas de diversos segmentos, é como transformar esses diversos pontos de contato, que geralmente são um silo, e que a gente chama isso de um ticket, porque você tem um ticket de venda, um ticket de atendimento, você tem ali um ticket que é número de usuários engajados, mas você não conversa isso, às vezes, com a estratégia da empresa. E uma coisa que você falou, né? Às vezes esse ticket, essa pessoa que está sendo tratada como ticket é um cliente mega especial. Super Se você não está ouvindo, você não sabe que ele é esse cara, né? Especial. E esse cara é o maior consultor da empresa. Na verdade, e eu falo isso olhando para dentro de casa e vestindo a carapuça, né? Agora que a Blip está chegando num tamanho grande, passou de 1.000 pessoas, estamos em diversos países, é natural que as áreas da empresa sejam muito fortes e que você tenha executivos e líderes muito fortes. Então, para a gente, né, fazer não a casa de ferreiro espeto de pau, mas a casa de ferreiro espeto de titânio, que é o metal mais bacana, a gente tem essas conversas de tratar o cliente dentro de uma jornada, de tocar a nossa empresa dentro de uma visão de jornada, né, e extrair dentro desses vários pontos de jornada, não tratar isso como uma jornada linear, porque tanto é que a gente comprou uma empresa que chama Stiling, onde a gente tem uma escuta ativa das redes sociais. Então, muitas das vezes, a gente vê, inclusive, uma dissonância, e você pode pensar isso no dia a dia nosso, onde a gente escuta uma coisa sobre a marca, mas você nunca comprou, você nunca experimentou, né? Então, às vezes, as pessoas estão querendo a marmita, mas ali estava vendendo o combo maravilhoso da proteína. Então, quando a gente junta esses mundos da escuta ativa e do relacionamento que você tem com o seu cliente, né, aí eu sou suspeito para falar, e aqui não é nenhum viés, isso é provado em pesquisa, que hoje a melhor maneira de você engajar, conversar diretamente e coletar insights através de uma conversa. E no Brasil,
Hoje, se o WhatsApp cai 10 minutos, você tem um impacto no PIB do Brasil. De fato. Sim. Porque você parou de falar com a sua família, porque você parou de gerir projetos, você parou de vender, você parou de atender. Né? Eu adoro quando os meus clientes estão negociando com a gente, mas quando a gente tem um pequeno probleminha, eles me... Poxa, você está me prejudicando, eu estou vendendo, deixando de vender milhões aqui. Eu falei, mas semana passada você estava negociando comigo que esse negócio é muito caro, e agora você está falando que isso aqui sustenta a sua operação? Agora, qual que é o meu desafio dentro disso tudo que a gente está conversando? Eu também tenho que fazer, quando eu fazer um negócio para a Fernanda, eu falo assim, olha, eu estou te devolvendo retorno sobre investimento, retorno sobre o seu investimento de marca, melhorando seu posicionamento, te conectando com o cliente e te dando uma consultoria que é a melhor consultoria, que é a fala do consumidor sobre o seu produto. Perfeito. E aí, essa escuta, para vocês três, são bem diferentes, né? Aqui você tem o contato direto, quando a pessoa... E ela quer entrar em contato com você, porque é o momento dela fazer o pedido. No seu caso, como você mesmo falou, né? Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, vou comprar a internet, vou lá na loja. Né? Então, é um momento diferente também. E no seu caso também, né, Fernanda? Assim, o produto já está lá. Então, como... Você tem um intermediário, né? Então, como criar essa comunicação? Então, queria que vocês falassem um pouquinho, aproveitando aí esse gancho do Dani. Vou até aproveitar e tem um caso que eu tenho de utility que é muito engraçado, né? Eu queria até passar essa bola para você, que é o seguinte. Alguém que já acordou e já mandou uma mensagem agradecendo por mais um dia de luz na sua casa? Então é exatamente isso. A interação, principalmente no seu caso, vai ser uma interação quando tudo dá problema. isso aí. Né? Na maior parte dos casos. O cara não vai te... Bicho, obrigado Não é por pra mais agradecer. 500 mega de hoje que eu consumi. Vi 10 filmes do Netflix, mandei 15 e-mails. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que isso é sempre uma brincadeira que eu faço com meus clientes para ver como que vocês... Isso é parte crítica da sua operação, né? Queria escutar um pouquinho disso. E eu tenho um caso parecido com esse, Dani, que eu sempre dou de exemplo, que é a questão do humor do cliente de telco, né? Ele não é bem-humorado. Se você... Eu sempre brinco o seguinte, você pegou lá seu iPhone e a Apple falou, olha, tem que fazer uma atualização. Aí você faz a atualização e dá algum pepino. Sei lá, seu iPhone para. Você vai ligar lá no 0800 lá da Apple, Apple Care, vai tocar uma musiquinha, preparamos uma playlist exclusiva para você. Você vai esperar felizão. Olha, puseram a playlist para mim aqui e tal. Aí o cara vai... bom dia, senhor Daniel, o que aconteceu? Olha, eu fui atualizar aqui, mas deve ser problema meu, que deve ter feito errado. Né? Você E me parou, perdoa. não, você me perdoa. Já no meu caso, passou o Katrina lá em BH, tá? Destruiu Belo Horizonte, destruiu São Paulo. E aí, obviamente, a infraestrutura de uma operação de telecom está na rua. Se o Katrina passou, cara, arrebentou cabo, arrebentou fibra. Daí o cara viu o Katrina passando e te liga. Vocês estão de sacanagem comigo! Eu tô fazendo uma Eu tô venda. sem internet! Trabalhando. Amigão, Katrina acabou de passar aqui, velho. Então, isso é muito crítico, né, do nosso segmento. E essa talvez seja uma herança, talvez... Aí a gente pode entender as causas, né? Talvez um cliente que foi muito maltratado por muito tempo, enfim. O nosso papel aqui é tentar corrigir a rota, mostrar para esse cliente que a gente sim se preocupa, né, com a qualidade do atendimento. A gente precisa entender, eu acho que foi muito legal quando você falou da jornada, e eu bato muito nessa tecla, né? A gente precisa entender a jornada. E a jornada, ela é muito maior do que uma área. A jornada começa na geração de demanda lá com o marketing, posicionando produto, marca, fazendo com que você olhe para o meu produto e deseje ele, depois passa por vendas. No meu caso, passo pela instalação, e daí, com o cara já dentro de casa, ele ligou o roteador, o atendimento, e aí todas as estratégias de fidelização desse cliente. Então, se todos esses pontos de contato eu tiver um monitoramento, eu tiver as áreas conversando e olhando para a mesma jornada, entendendo que a minha atitude impacta na passada de bastão que eu dou para outra área nessa jornada, se tudo isso estiver bem azeitado, a gente começa a reverter um pouco essa questão do humor, né? Mas, de fato... o cliente telecom ele entra em contato quando dá problema, né? E vai dar em algum momento. Não tem como não dar. E não dá pra contar uma piada na hora que ele te faz isso. A gente tenta, cara, mas não dá. Ali naquele momento não dá. Mas e aí eu acho que a questão do
da fluidez da conversa, né, de como é que eu trato esses momentos, diz muito sobre o sucesso ou insucesso da percepção ali da qualidade do atendimento. Então, a gente investe muito nesses pontos de contato, né, para que a gente vá criando uma fluidez nessa jornada, porque aí quando você consegue fazer o cara perceber que aquela marca sempre trabalhou para o seu bem-estar, quando dá o problema, ele vem um pouco menos agressivo. Mas Tem será que mais não dá para você empatia. usar também assim a predição nesse caso? Esse exemplo Sim. específico, né? Você avisar para ele, olha, amanhã vai passar o Katrina. Você tá sabendo que vai passar o Katrina, mas talvez ele não se ligou que isso pode Sim. impactar na internet dele. Então ele programou o home office, mas de repente qual o plano B para ele, né? Ou não marca call nesse dia, tenta fazer uma coisa mais offline, né? Acho que com o canal de comunicação você pode também tentar se antecipar nesse tipo de coisa em alguns momentos. Sim, e a gente tem vários avisos de massiva que a gente passa para os clientes, de manutenção programada, ó, você vai ficar fora. A gente faz todo esse movimento. No caso de telecom, e aí talvez seja bem diferente no caso das meninas, né? A gente já herdou um cliente mais nervoso, Sim. né, por todo o contexto. E aí o nosso papel é tentar mostrar para ele, cara, dá para ser bem atendido aqui dentro desse segmento, dá para você confiar numa marca, né, dá para você entender e a gente conseguir construir roteiros ali para que eu minimize alguns impactos programados. Isso tudo dá para fazer, mas é um processo. Né? As pessoas elas estão se acostumando com mais opções. Antigamente, quando você pensa em telecom ali há 10, 15 anos atrás, tinha 4 opções, cara. Ponto. É verdade. Entrava na fila para pegar o telefone Exatamente. e esperava É, quietinho. esperava. Exatamente. Então, hoje tem mais opções, hoje as pessoas começaram a confiar em outras operações. Então, isso também ajuda a gente a fazer com que, quem sabe, um dia eu receba uma mensagem, obrigado por 1 giga aqui na minha casa, né? Mas eu queria te ouvir depois, porque até né, coisas que a gente já conversou aqui fora, vocês são hoje uma das 5 maiores operações de telecom no Brasil, vocês querem chegar ali no nível de NPS das 5 melhores também. Então aí. volta nesse papo aí, segura aí pra gente poder voltar nesse ponto. Tá bem. Mas vou ouvir a Fernanda também um pouquinho, como que você consegue ouvir o cliente sendo que você tem um intermediário no meio, né? Quais são as estratégias? acho Posso que só é adicionar Claro. alguma coisa para Fernanda? Também estou super curioso aqui, Pode. desculpa, mas é Vai minha lá. curiosidade mesmo, né? Uma das coisas que a gente tem conversado muito, Fernanda, é em marcas igual a sua, que são marcas consolidadas de mercado e que tem um produto também que, sendo bem sincero, não é tão sexy, né? Como que você faz essa conexão para estar próximo e criar esse produto de ter esse recall que vocês conseguiram ter, igual vocês têm hoje? Isso é interessante porque até esse ano a gente pensou no nosso posicionamento como marca e a gente trabalhou de uma maneira a fazer essa conexão dos nossos segmentos que são tão variados. Eu vou tentar juntar uma pergunta na outra, né? Acho que vou começar aqui, mas Tá. eu chego na sua. Porque hoje a gente está em segmentos, como eu falei, vai desde a casa com uma vassoura, por exemplo, né, numa rotina de limpeza, até um pintor que usa um pincel, uma trincha para uma pintura imobiliária. Só que quando a gente pensa nos momentos que os consumidores usam nossos produtos, são nas rotinas. Então, é no cotidiano, é a rotina do dia a dia, é uma rotina de limpeza, é uma rotina de higiene, de cuidado pessoal. Então, o nosso conceito e propósito como marca é como tornar essa rotina algo mais divertido, algo Olha. mais prazeroso. Então, Que legal. por exemplo, o mais sexy que a gente tem na linha são produtos de beleza que são acessórios, né? Mas, por exemplo, um acessório, uma escova de cabelo. Às vezes você tem uma filha ou um filho, você está lá naquele momento, você vai pentear o cabelo. É mais do que estar usando um acessório, né? É uma troca, é um momento que você está de interação. Então, é trazer um pouco na nossa comunicação do sentido desses produtos estarem numa rotina no dia a dia e que realmente não passem desapercebidos, assim como algo, né, sem importância. Então, acho que é um pouco da comunicação dos itens. Mas na parte prática tem atributos de produto, né, o quanto isso torna tudo mais eficiente, mais prático, mais rápido. E aí entra nessa questão de ouvir consumidor, né, que o Igor perguntou um pouquinho. Hoje, grande parte do nosso volume é via terceiros, né? A gente tem um intermediário, porque a gente está no ponto de venda via um distribuidor, via um atacado, via grandes redes. Então, são parceiros muito próximos da gente. A gente tem aí um
uma conexão grande com eles para entender. Eles também, a gente também escuta esse público, né? Não é só o consumidor final, porque ele também tem aí os desafios, ele que conhece a loja, ele conhece o ponto de venda, o varejo. Então, passa por isso para chegar no consumidor. A gente tem muita troca de informação com esse segmento, a gente tem dados, tem bancos de dados, mas também bancos de pesquisas com eles, e a gente tem as vias diretas com o consumidor. Então, são as ferramentas, as plataformas que a gente utiliza tanto online quanto de estar mesmo no ponto de venda. A gente tem um tipo de produto que requer uma reposição, então você tem um time que está ali, né, colocando produto, tirando produto, conversando com quem vai comprar, e a gente tem esse tipo de informação que é muito rica. Então, assim, de diversas maneiras, né, até no intermediário, mas também direto ali no ponto de venda com quem trabalha e está no dia a dia. Perfeito. Dani, mais alguma pergunta? Aproveita aí. Não, assim, eu tenho um interesse muito genuíno em negócios e essa benção de estar trabalhando super cross, né, indústrias, né? Então, assim, para você eu pensei nessa questão de atendimento, para você eu pensei nessa questão do engajamento, e eu estou muito curioso também para você da questão da geração de demanda da marmita. Então você vê que a gente está falando de jornadas, né? Sim, super. Então eu queria saber, Super. assim, como que você gera uma demanda de uma marmita? Porque é uma demanda latente, mas como agora, Livap? Super. Não, mas assim, aí até complementando, assim, você falou de momentos de jornada também, né? Ah, vocês estão no iFood, por exemplo, é aquele momento que eu preciso de uma marmita para agora e eu não tenho como estocar, mas um momento de casa, de fazer a compra do mês, hoje eu tô com meu vale-refeição aqui, Total. bora lá no site Total. da Livap e Super. comprar um monte de marmita aí. Super. Cara, eu vou até pegar a onda da resposta da Fernanda, porque eu também fiquei pensando, e foi um ponto nosso lá atrás, de como a gente escuta o consumidor também para a comunicação. Então, vamos lá, necessidade de alimentação, todo mundo tem, é básico, a gente não precisa gerar essa demanda. Mas uma tendência mundial de saudabilidade. Então, a gente surgiu ali há 10 anos atrás, já, né, tinha muito essa discussão fora do Brasil, no Brasil ainda estava começando, e a gente conseguiu surfar essa onda. Então, acho que essa geração da demanda por uma alimentação saudável, ela estava dada no Brasil, né? Essa coisa da marmita que já é muito cultural. Então, essa geração básica da demanda é a mesma coisa da internet, da escovar o dente. Então, acho que muito do nosso grande desafio foi como a gente transformava isso num objeto de desejo, né? Então, hoje a gente fala muito, não pensou marmita, pensou Livap. Como a gente consegue, de fato, capturar esse momento. E aí, a questão das rotinas, no começo ali da Livap, a gente tentava muito... vamos, então, a gente trabalha com alimentação. Tá chegando o Natal, vamos fazer um produto ali, um cuscuz com uva passa, um negócio natalino, não sei o quê. O cliente não quer comer Livap no Natal. Natal é E a outra gente não quer empurrar Livap para o cliente no Natal. Não é o momento de consumo que é o nosso forte, né? Então, a gente surgiu muito dessa... a gente vende comida, porém, a gente resolve a dor que é se alimentar bem na rotina. Então, quando a gente, de fato, começou... A gente surgiu com esse propósito, né? Não foi por acaso. Mas quando a gente, de fato, ouviu mais o cliente e realmente entendeu o que é resolver essa dor da alimentação saudável. É no dia a dia, na hora que ele está ali na correria do trabalho, cuidando dos filhos, da família, não tem tempo de parar para fazer uma refeição, e aí ele ia comer algum alimento de pouca qualidade nutricional, e a gente vai oferecer um alimento saudável, de qualidade nutricional para ele, comida de verdade. Mas, na prática, o que a gente está oferecendo para ele é poder se alimentar bem na rotina. Então, quando a gente entendeu essa virada de chave e parou de querer post no Dia dos Namorados, mostrando, comendo Livap, hoje em dia é proibido, Natal. Não, gente, não é o momento que a Livap vai brilhar, e tá tudo bem. Mas a gente vai se encaixar nos outros 340 dias do ano. Então, quando a gente entendeu isso, a gente passou a se comunicar de uma forma mais genuína com o cliente. Então, hoje, né, a gente está ali nos principais canais digitais, a gente mostra várias rotinas, diferentes rotinas, todo mundo atribulado, corrido, cada um do seu jeito, resolvendo o seu problema, e como a Livap vai se encaixar para resolver essas diferentes dores. Então, acho que quando a gente, de fato, ouviu e transformou isso não só em produto, mas também num insight de comunicação, também foi quando virou bastante a chave aqui, a gente conseguiu se posicionar Que como legal. essa principal
fonte aí de solucionar essa dor de uma alimentação saudável. E aí, acho que uma coisa legal também para todos nós aqui, que é uma segunda pergunta que eu queria fazer para você. Ontem eu estava discutindo também o mercado de turismo com uma das maiores empresas de turismo do Brasil, e eles estão com um projeto assim super bacana. E eu fiz uma pergunta que parece é uma pergunta para você ver como que a gente é ignorante de grandes verticais quando você não está vivendo nela, né? Eu não sabia disso, mas 70% hoje das viagens são a trabalho no Brasil. 70. Para a 70? indústria, Bastante, né, da segmentação aí de voos. Então, o corporativo é 70% e o lazer é 30%. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu penso hoje que a gente tem uma empresa grande, como que os escritórios modernos e todo lugar, ela tem que estar mais preparado para as pessoas, principalmente que fazem um commute muito grande e é caro comer fora, É. também comer isso no ambiente de trabalho, que geralmente hoje os ambientes de trabalho também estão sendo mais preparados para ter esse outro tipo de amenity. Qual que é essa visão sua do corporativo, dessa rotina na jornada de trabalho, na jornada em casa? Vocês têm alguma coisa que diferencia isso? Você vê quando você está conversando, é o mesmo cara que tem... Ah, não. Porque, por exemplo, algumas marcas, para mim, principalmente de fast food, eu não conecto isso a prazer. Eu conecto isso que eu tenho que comer rapidamente, não saudavelmente, pra tirar o negócio e chegar na Para reunião. resolver o problema, E né? é super gostoso. Mas eu queria entender isso. Como que você faz essa diferenciação? No seu caso, mesma coisa. É uma internet corporativa? É uma internet que o cara usa? Internet está em todo quanto é lugar. Eu escovo dentro do trabalho, eu escovo dentro de casa. Como que vocês veem isso, vocês três? Porque a gente está aqui para servir vocês, né? E é uma coisa que hoje eu tenho também falado com a nossa turma. Vamos entender que dentro da jornada, a pessoa também é uma só. Não existe o Daniel Blip, o Daniel Lazer, o Daniel Viagem, que eu tenho que escovar dentro de tudo quanto é lugar. Eu tenho que comer em tudo quanto é lugar. Eu tenho que ter acesso à internet. Como que vocês veem isso, assim? Acho que tem dois pontos aí, né? A gente até faz um tempo aí, mas a gente, há 5, 6 anos atrás, a gente comprou uma empresa que era um foco muito do B2B, de instalar ali, né, freezers nos grandes escritórios para oferecer para os funcionários. Isso foi 3 meses antes da pandemia. E aí, fechou tudo, enfim. Então, foi uma vertical que a gente acabou, né, por uma necessidade externa, parando totalmente. Mas esse é sempre um projeto que vira e mexe, a gente considera fazer. Então, hoje, né, a gente tem um cliente, a gente é B2C totalmente, mas essa opção está sempre na mesa. Mas, para o cliente final, a gente entende também esses diferentes momentos de consumo. Então, uma boa parte aí vai uns 50%, mais ou menos, do momento de consumo dos nossos clientes é no horário de almoço de trabalho. Então, até a virada que eu estava comentando, né, de ir para marmita, embalagem fechada, a gente também resolveu essa dor de quebra, porque antes o cliente tinha que levar ali as 3 embalagens separadas, mais um quarto recipiente para montar o prato. Eu, às vezes, no escritório não tinha prato, enfim. Então, quando a gente envia com a marmita, a gente já resolve essa dor também. Mas é muito forte isso. A gente tem esse momento de consumo e aí a gente também tenta adaptar isso na comunicação. Então, entender que quando o cliente está na comunicação e no produto, né? Quando o cliente está em casa à noite, ele quer, às vezes, um negócio um pouquinho mais indulgente. Então, a gente tem linhas que mantêm o pilar de saudabilidade, de comida de verdade, de ser só ingredientes naturais, mas que é mais indulgente. No bom português, é um pouco mais gordinho, tem mais queijo, uma Indulgente é bom, massa. né? Indulgente é o termo mais Indulgente é bom, chique, né? Indulgente é Mas, e no almoço ali, o cliente, ele quer. O brasileiro é um arroz, feijão, uma proteína e um vegetal. Então, também não inventar muita moda no momento em que o cliente está querendo determinadas coisas. Mas a gente entende diferentes momentos de consumo e diferentes perfis de clientes, né? A alimentação é muito particular. Então, tem desde restrições alimentares até preferências. Então, a pessoa que está treinando muito precisa de um aporte proteico maior. Um vegetariano que também precisa manter um aporte proteico legal. Então, a gente também tenta segmentar dessa forma, mas o momento de consumo também é super relevante para a gente. Legal. Eu acho que cada vez mais, né? A gente estava falando antes também de entrar no ar ali, questão da hiperpersonalização. Acho que cada vez mais a gente precisa ter esse olhar, né? Das segmentações, das múltiplas segmentações, para que a gente consiga entregar o valor ali que aquela pessoa ou a empresa procura, né? Então, no nosso caso, se a gente for olhar para o produto core ali,
falando de internet, estou falando de dados, né? Seja banda larga fixa ou móvel. Mas como é que eu transformo isso num produto em que o gamer perceba valor, né? Em que a área de saúde, um hospital perceba valor, que tipo de discurso eu preciso ter para um cliente B2B, né? E a gente tem uma marca B2B chamada Avato. Como é que eu mostro para aquele segmento que eu posso ser um parceiro que entrega uma solução super aderente para o negócio dele e, ao mesmo tempo, e ali dentro tem pessoas, né, que CPFs ali dentro, que eu também, através de alguma outra segmentação que eu tenho dentro da companhia, eu posso levar a mesma qualidade para a casa dele. Então, é importante a gente entender como é que eu crio narrativas para sustentar muito mais do que o produto. A gente está Os falando de IA. atributos também, né? Exatamente, a gente está falando de IA agora, que ano que vem a gente não vai falar tanto da IA, porque IA é meio, a gente vai falar mais talvez dos benefícios, né, e das soluções. É a mesma coisa para a telco, assim, quando a gente olha tanto para a internet, seja ela fixa ou móvel. Quais as narrativas que eu estou criando para que o cara me perceba melhor do que o meu concorrente? Porque, cara, velocidade todo mundo tem, a tecnologia todo mundo tem, a fibra. E aí, eu falei aqui no início, né, que hoje são mais de 13 mil provedores legalizados ali na Anatel. Olha o número de concorrentes que a gente tem. Tem cidades do interior que a gente chega, cara, que tem 10 operações numa cidade do interior, cara. É surreal, né? E aí, como é que eu me diferencio dessa turma toda? Quais as narrativas que eu construo para o cara me perceber ali diferente? Cara, todo mundo está me entregando internet, mas aquela marca ali, ela falou algo que faz sentido para mim, né? Então, acho que o grande desafio nosso, como marca, é a gente criar posicionamento. E, às vezes, uma única marca pode sim ter alguns posicionamentos. Eu vejo, às vezes, muita gente num engessar ali cara, eu sou isso. Hoje em dia, ser só uma coisa é perigoso, né? Você precisa entender que talvez o seu produto dialogue com mais perfis. E aí você precisa criar ali diversas segmentações e buscar essa personalização para que você consiga chegar da melhor maneira no cliente lá, que é o objetivo final de qualquer operação. Boa. Legal. E aí, Fê? Acho que aqui no caso o consumidor é aquele mesmo, né? São momentos diferentes, ele viajando ou ele indo para uma academia, saindo. A gente trabalha tipos de produtos diferentes para as ocasiões, né? Então, você fala de uma higiene oral. Se você está na sua casa, você está lá com a sua escova aqui, mas você vai levar ela no trabalho, ela pode ser menorzinha, ela pode ter uma capa protetora, ela pode ser dobrável, uma escova de cabelo, a mesma coisa, a mulher quer levar na bolsa, né? Qual que é o tamanho disso, um formato diferenciado. Por exemplo, pincel de maquiagem que a gente tem, então formatos que são 3 em 1, ao invés dela levar 3 pincéis, eu consigo só trocar a parte de cima do pincel, ou um pincel que ele faz a mesma função no mesmo produto. Então, acho que são formas diferentes de adaptar a rotina, né, numa viagem ou num ambiente que a pessoa esteja fora. Mas me lembrou um outro case para falar que é o mesmo consumidor. A gente comprou uma empresa B2B, né, de limpeza profissional em 2019. E a gente fazendo uma pesquisa com essa consumidora que é limpeza assim, limpeza de restaurante, hospitais, né, aeroportos, e são aqueles carrinhos multifuncionais, mops, outros tipos de produto, e conversando com essas pessoas, mas vinha muito a parte de limpeza da Condor, que era a esponja, a vassoura, que é doméstica. Aí você fala, poxa, mas é que é a mesma consumidora. No fundo, ela está ali fazendo o trabalho dela, né, fazendo a limpeza institucional, mas na casa é a consumidora que está ali usando a esponja, usando a vassoura, usando um rodo. Então, isso abriu um leque de oportunidades de dizer, estou falando com a mesma pessoa em ambientes diferentes, e quanto que a marca pode chegar e ampliar, né? Então, acho que para voltar, que o consumidor muitas vezes é aquele mesmo navegando em diversas situações e ambientes, né? Como Isso aí. conectar. Eu acho que a beleza dessa série de podcast é exatamente isso, entender um pouco da ciência por trás de algo que, cara, parece tão simples, né, atendimento ao cliente, e entender também que, assim,
O cliente no centro deveria ser óbvio, mas tem muita gente que esquece disso, né? A gente já tá estouradíssimo no tempo aqui também, mas assim, Uau. como eu já Sim. puxei com você, assim, né? Como se tornar, já são os 5 maiores, como se tornar agora os 5 melhores. O que vocês estão fazendo, Michel, nessa meta da companhia agora, né? É o plano da companhia agora se tornar Sim. uma das 5 melhores. Melhores. E aí, se vocês quiserem complementar também, como que vocês têm trabalhado esse ponto de cultura dentro das empresas, você também, Dani, para que o atendimento ao cliente seja algo central ali, né? Porque no final das contas, sim, o atendimento ao cliente é venda também, Com né? É certeza. recorrência, é eu fazer esse cara gostar de mim, lembrar de mim. Então, Pois isso é muito legal, assim. E aí você falou a palavra que eu ia falar, cultura. Né? Eu acho que quando a gente fala de qualidade, né, estarmos entre as melhores, o primeiro passo, e que a gente vem tratando isso muito fortemente, 2026 vai ser um ano 100%, né, em cima do trabalhar esse pilar de cultura, que é o da qualidade. Isso precisa começar dentro, né? O vendedor lá da loja, ele tem que se indignar se o coleguinha do lado não fizer a sua melhor versão, o seu melhor atendimento. Isso tem que ser uma coisa que os próprios colaboradores monitoram o tempo inteiro, né? Porque as métricas de NPS, cara, beleza, é só uma métrica, né? Mas se não tiver enraizada a cultura da qualidade dentro da operação, não adianta ter medições que podem ser, eu não vou falar nem burlado, que é uma palavra forte, mas pode ser maquiada, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente internamente fazer um trabalho de entendimento também do que é valor, do que é qualidade, a qualidade que a gente espera. Como é que eu espero que um cliente nosso seja atendido? Em todos os pontos de contato que a gente falou da jornada. Depois começar a trazer para a mesa, e aí eu acho que o marketing tem um papel fundamental nisso, como é que eu materializo percepções de qualidade, né? Acho que a Fê estava falando aqui, quando eu faço uma escova de dente, talvez para o cara levar para o trabalho, eu tenho ali uma dobradura, eu tenho... Cara, isso é ter cuidado com o pensar naquele momento. Talvez o cara tenha uma necessaire pequena, se a escova for dobrável, tem uma capinha para proteger. Então, eu acho que passa por entender ali todas as nuances, né, da operação, para que eu leve a melhor versão daquilo, né, para que eu construa a melhor versão. E essa melhor versão, ela pode ser um comportamento, ela pode ser um produto. Eu posso criar segmentações de produto que trazem essa percepção de valor, né, do cliente olhar e falar, cara, eles se preocupam com o meu sentimento. E eles desenvolveram um produto que entrega um pouco ali do que eu tinha de necessidade. Então, eu acho que esse é um trabalho obviamente, ele é contínuo, ele é eterno, porque essa roda da qualidade, ela não pode ser só uma meta, atingir, acabou, né? Ela tem que... Por isso que eu falei da palavra cultura, a gente tem que ter um trabalho de aculturamento muito forte quando a gente fala de qualidade, mas ela passa também por eu ter a sensibilidade de perceber, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente falou muito aqui, e aí a Livap trouxe esse exemplo de como é que eu escuto e faço a aderência total do meu produto ao que o cara espera. Não adianta eu também querer forçar um movimento ou forçar um comportamento. Eu acho que o nosso trabalho hoje passa muito por isso, né? O entendimento da utilização dos recursos que a gente oferece, como é que eu posso embalar isso de uma maneira mais assertiva ali, que o cliente me identifique diferente, e como é que eu faço isso ser contínuo, um comportamento, né? Eu acho que a questão da qualidade, ela tem que passar por esse comportamento, e a gente vem trabalhando muito forte isso. Hoje, o cenário atual, né, tem a dificuldade ali de ser uma operação multimarcas, e aí multigeografias, com tendências diferentes, né? O cara da capital é diferente, completamente diferente do cara do interior, né? E aí eu tenho interiores dentro do interior, eu tenho um interior grande, que já tem um outro comportamento, eu tenho a cidade menor, em que a pessoa faz questão de ir na loja para dar bom dia, para tomar um café. Para agradecer, Pra agradecer pela internet do dia. Isso. Olha aí, Pra agradecer. existe. Ali eu tenho o cara que agradece a internet do dia, exatamente.
E aí, como é que eu transformo esse comportamento em algo que eu potencializo, né? Então, Oportunidade. eu tenho ali na cidade interior que o cara vai à loja, às vezes para falar um bom dia, tomar um café com o atendente. Como é que eu transformo aquela unidade de negócio em um lugar de convivência? Foi o que a gente estava falando. Ninguém sai de casa, pega a mochilinha ou a bolsa, vou ali comprar uma internet e já volto. Você não faz isso. Você vai, ferramenta digital. Agora, tem cidades que a pessoa precisa ir na loja, precisa ir no ponto de venda, ela precisa conversar com alguém para entender o que ela está adquirindo. Então, nesses cenários em que eu tenho ainda a busca por um ponto de venda, como é que eu transformo esse ponto de venda em algo maior? Como é que eu uso aquele recurso? E nós somos líderes em mais de 150 localidades em que nós atuamos, líderes de mercado ali. Então, eu já sou uma referência ali, né? O maior market share ali é meu. Mas como é que eu transformo essa liderança em benefício para a comunidade? Boa. Como é que eu utilizo aquela unidade de negócio ali para ser algo que comuta para o bem-estar daquela comunidade que eu estou, né? Na maioria dessas cidades, são cidades do interior, e que eu posso usar aquela loja como um ponto de referência para outras formas de manifestação ali. Então, a qualidade passa por isso, né? Essa percepção de qualidade passa por isso, e é esse o trabalho que a gente vem fazendo e cada vez a gente vai intensificar mais. Perfeito. Uma última rodada para vocês, antes de acabar? Tem algum ponto que vocês gostariam de trazer ainda? Algo que de repente passou batido? Acho que pegando o gancho aqui, né? Acho que quando ele fala muito de cultura, e eu acho que a gente, como a gente nasceu no digital, com esse acesso direto ao consumidor, sempre fez muito parte da nossa cultura ouvir o cliente, né? Um acesso muito mais fácil ali. Então, a gente sempre prezou muito por isso com todos os colaboradores da LiveUp. Mas quando a gente, de fato, né, os colaboradores viram a gente disposto a mudar uma decisão central de negócio por conta de colocar o cliente no centro, por ouvir o cliente, e quando eles viram o quanto isso gerava valor, o quanto isso retornou para a empresa, o quanto a gente passou a crescer numa velocidade muito maior do que a gente crescia antes, eu acho que isso virou uma chavinha e todo mundo passou, tá, por que eu preciso colocar o cliente no centro? Não é só um buzzword que todo mundo fala, é por causa disso, olha o valor que gera quando eu realmente escuto. Então, acho que essa virada de chave foi muito importante e hoje a gente tenta trazer muito para o dia a dia da cultura. Então, hoje, sempre que entra algum colaborador novo na LiveUp, a gente pede para passar metade de um dia com o time de atendimento ouvindo o cliente. Cara, ouve ali 5, 10 clientes para você ouvir o que a galera tá falando, para você lembrar que no final do dia é isso que você está entregando. Ou até mesmo, a gente tem mais ou menos um ano que a gente faz muito conteúdo para mostrar a fábrica para os nossos consumidores. E a gente viu que o pessoal gostava muito de ver quem fazia a comida. E a gente falou, e se a gente começar a fazer o contrário também? Então, hoje em dia, a gente pega os comentários dos clientes que tem nesses vídeos. Gente, eu amo tal marmita, essa é minha preferida, essa é a minha comida que eu mais gosto, que delícia. E a gente mostra para os colaboradores da fábrica. Então, a gente pega ali as meninas que ficam na parte de picar os vegetais. A gente pega um comentário que fala, gente, os legumes da LiveUp são uma delícia, parece o que minha mãe fazia. Você mostra para esse colaborador, ele fala, nossa, é para isso que eu estou fazendo, está chegando em alguém, né, esse trabalho. Então, acho que hoje a gente tenta mais esse desafio de manter essa cultura do que qualquer outra coisa. 2 exemplos aí que acho que são legais. Boa. A gente já está estourando, mas deixa eu só pegar um gancho, esse ponto de levar lideranças para a guerra ali, para ouvir o cliente. A gente já fez isso algumas vezes também, de pegar diretores, gerentes e levar lá para a baia de atendimento, né? A gente tem os nossos atendimentos, eles são próprios, né? Os nossos call centers, e fazer o cara escutar. Ficar uma hora ali escutando e interagindo, e resolvendo o problema do cliente, entendendo que tipo de problema que chega, que tipo de ligação que a gente recebe. Isso muda o jogo, né? Você tira o cara ali, às vezes, de uma percepção distante de algumas coisas e leva o cara ali para o front ali. Isso é super legal. Boa. Fernanda. Acho que pegando o gancho deles dois, né? Por exemplo, a Condor sempre foi uma empresa, no passado, mais industrial, né? Era uma indústria. Então, o pensamento saía muito do que poderia ser desenvolvido na indústria para fora, e não o consumidor no centro. E isso mudou demais, né? Tanto que é isso que eu comentei ao longo hoje do nosso bate-papo, que o consumidor está ali com os dados, com informações
Mas essa divulgação que você comentou, interna, para todas as áreas, para que todo mundo tenha esse mesmo olhar, isso ainda é um desafio e eu acho que é o que vem sendo cada vez mais colocado à prova e que todo mundo tem que estar muito envolvido, porque para continuar aí um legado, né? Estamos chegando quase a 100 anos, são novas gerações de consumidores. Então, assim, para mim a preocupação é sempre o que está por vir. O que está por vir? Porque são outros consumidores, são outras necessidades. A gente escuta muito, mas geração Z, né? Essa é a que vai consumir, é a que mais está consumindo. Como que consome esse tipo de produto e o que precisa, né, de adaptação para continuar evoluindo. Então, acho que é uma mistura entre a cultura que está ali e precisa acompanhar com essas novas gerações que vão consumir de maneiras diferentes que a gente muitas vezes nem sabe como ainda. Boa. Dani, para fechar aí a conversa então, vai. Poxa, super inspirador, porque agora, a última rodada, todo mundo falou muito de propósito, um pouco de Exatamente. propósito, de servir e tudo. E para a gente que começou no quiosque do campus do FMG, né, servir a grandes marcas, para a gente é assim, é incrível, né? Nos últimos 5 anos, a gente teve a oportunidade de receber investimento, a gente aumentou 15 vezes a nossa receita, estamos em 32 países, servimos mais de 300 das 500 maiores empresas do Brasil, mas toda roda que eu sento aqui, o meu choque de realidade é escutar o cliente, escutar o que vocês precisam, escutar, né, para quem que a gente serve. E talvez a minha grande alegria é, número 1, a gente está só começando. Eu acho que tem espaço para todos nós aqui, porque a gente está só começando. Né? Eu acho que existe uma oportunidade para nós que essa dor, né, apesar de eu também não gostar muito dessa palavra, é uma dor que todo mundo tem no mundo inteiro, de estar mais próximo do cliente. Acho que os canais que a gente usa, por exemplo, o WhatsApp, é um canal que tem muita aderência e a gente está fazendo nossa expansão internacional, então já estamos na América Latina, no México, estamos na Espanha, estamos namorando o mercado do Oriente Médio, Legal. da África. E hoje, o meu principal desafio hoje, como cofundador, e eu mudei de papel por os últimos anos, eu sou presidente do conselho, mas eu tomava conta das pessoas. E eu vejo que o nosso desafio sempre vai ser ter as pessoas com propósito, o nosso propósito também tem que ser atender os nossos clientes. E o meu maior desafio hoje é que, ao mesmo tempo, nós participamos dessa revolução e hoje já existe uma estratégia conversacional. Então, a minha grande oportunidade, diferentemente de quando a gente começou, que a gente atendia o cliente pequeno e virou grande, hoje eu já vou atender o cliente grande, fechar grandes contas. Então, assim, hoje o meu desafio é o que a gente chama hoje lá de big deals. Tanto de expansão, nós temos clientes lá que a gente vê que tem oportunidade, né, igual todo mundo tem aqui, de crescer muito dentro do cliente e de trazer novos logos, né? E aí... Sempre. Né? Claro que estamos aqui, a Blip está à disposição de vocês, vocês são os meus clientes. Boa. Com esse pitch, bom, passou uma hora voando, né? Com esse pitch a gente finaliza. Mas se você tem alguma dúvida ainda, né, quer entrar em contato com o pessoal aqui da mesa, seja para tirar uma dúvida, seja para contactar aqui por, enfim, fechar negócio, é o que todo mundo quer, né? A gente sempre deixa o link do LinkedIn aqui do pessoal aqui embaixo. Então, só dá aquele clique lá, Ô, Igor, mandar eu aquela tô mensagem no pensando LinkedIn. aqui, eu vou pedir uma comida pela internet, Exatamente. vou comer uma marmita muito gostosa, depois vou escovar meu dente. Tá pronto, ó. E depois acessa a internet. A jornada pra poder- completa. para fazer o call Pronto. daqui, né? Jornada completa. Perfeito, gente. Brigadão pela presença de Obrigada. vocês. Stephanie Góes, CMO da LiveUp, Michel Lotti, diretor nacional de marketing da Brasil Tecpar, Fernanda Janikian, diretora de marketing da Condor, e Daniel Costa, cofundador da Blip. Gente, Bacana. prazerzão. Obrigado, Valeu pessoal. demais. Mesa de Prazer peso estar aqui. hoje, hein? Valeu, Valeu. gente. Show de Obrigado. bola. Valeu demais. Até o próximo. Valeu. Valeu. Valeu.